Nossa, como é bom fazer uma animação. Esse era meu sonho desde que eu era uma pétala. 2 horas depois. Ai, ai. Pronto. Terminei. Nossa, ficou uma merda. É, talvez eu não tenha talento. Sabe, animar é um processo lento e trabalhoso. Voltando ao assunto, animar pode ser um processo lento e trabalhoso, porém, existem alguns métodos que podem te ajudar a melhorar sua animação. Vamos começar pela fluidez. Tá, então sobre o primeiro princípio, basicamente é fluidez. O que seria a fluidez que eu quero explicar? É basicamente o jeito que as coisas se movimentam e como deixar elas fluidas. Por exemplo, veja essa animação. Veja essa animação. Opa. Como isso daqui funciona? Como é que eu fiz isso? Basicamente, existe um princípio que as pessoas tendem a se movimentar, se você observar ela, em movimentos curvados, circulares, como se fossem em círculos. Então você nunca vê uma pessoa vindo daqui pra cá assim, reta. Porque isso daqui é muito mecânico. Não. Ela vai fazer movimentos circulares, basicamente, para chegar em um local ali. Então, é basicamente isso. E aqui na animação, vou dar um exemplo, eu fiz literalmente isso daí que eu acabei de falar. Por exemplo, vamos focar aqui na mão. Vamos focar na mão dessa personagem, como é que ela se movimentou. Daqui, ó. Já deu pra perceber que tem movimentos circulares aqui. Ela começou daqui, depois ela subiu, depois ela veio pra cá, depois pra cá. Ela não foi daqui diretão pra esse movimento de cá, não. Ela subiu, depois desceu, depois foi. Aí depois daqui, mais circular ainda. Ela não foi só daqui pra cá, não. Ela foi daqui pra cá e pra esse lado. Aí aqui, a mesma coisa. Ela tá nessa posição. Aí dessa posição ela veio pra essa, no movimento circular. Dessa posição aqui, ó, sempre seguindo um círculo, basicamente. Nunca em linha reta. Só se, sei lá, você quiser fazer um robô, talvez. Aí ele vai andar mais objetivamente. Mas quando se trata de humanos, eles tendem a ter essa movimentação. Aí você pode até ver que ele volta. Ele não só chega e para, não. Ele chega e volta. Tá, agora eu vou explicar sobre o tempo. Como é que funciona o tempo? Basicamente, é o tempo de movimento que vai durar a animação. Por exemplo, se um movimento ele é lento, ele vai ter mais quadros. Mas caso contrário, se ele for rápido, obviamente ele vai ter menos quadros, porque o espaço de ação é menor. Então, por exemplo, se essa bola aqui tiver que vir para essa posição aqui de cima, essa daqui, nesse tempo que eu coloquei, nesse tanto de quadro, ela vai se movimentar nessa velocidade. Mas se eu quisesse fazer ela movimentar-se mais lento, teria que adicionar mais quadros, certo? Ela ia demorar mais para chegar lá. Então, também tem outra coisa aqui que você pode usar, que é o time chart. Que é basicamente, que vai entrar em outro princípio que eu quero mostrar daqui a pouco, que é o espaço. Isso daqui, além de mostrar o tempo do negócio, você pode organizar ele. Você pode organizar, além de você saber o tempo, você vai poder organizar aonde os quadros vão ficar. E você vai poder definir se você quer que ele comece lento, termine rápido, ou comece rápido, termine lento. Isso daqui é muito importante, porque isso vai deixar suas informações mais fluidas e fazer mais sentido. Porque,
Vou dar um exemplo. Você não pode fazer uma animação que o movimento não segue uma lógica. Precisa seguir uma certa lógica, sei lá, da realidade. Você nunca vai ver, por exemplo, um carro. Um carro não começa de 0 a 100 do nada. Não. Primeiro ele acelera, ele começa devagar, vai pegando velocidade, até ele chegar na velocidade máxima. Aí depois quando ele vai frear, o que acontece? Ele vai diminuindo a velocidade no final. Então é como se fosse... Começa devagar, aí pá, pega a velocidade, aí depois no final vai desacelerando. Devagar, acelerou, aí começa rápido ainda, vai pá, aí parou. Aí você precisa ver isso daí. E é basicamente isso. Então, basicamente, esse princípio agora vai usar tudo aquilo que eu falei sobre o espaço, a fluidez e basicamente o que é esse princípio? Esse princípio é pose to pose ou keyframe. To pose ou keyframe. O que é isso? Keyframe e pose to pose. Basicamente é a maneira que você faz a sua animação. Por exemplo, o que seria pose to pose? Pose to pose é você fazer a animação direto, sem planejamento nenhum. Isso daqui é muito usado para, sei lá, você quer deixar algo que não precisa de muito planejamento. Você só vai fazendo na intuição. Sei lá, uma linha, um negócio de cabelo. O cara tem um personagem que ele tem um cabelo aqui, ele tem um cabelo. Aí ele se movimenta pra cá. Você planeja o movimento da cabeça. Aí o cabelo vai seguir. Aí você já vai desenhando aqui, ó. Vai pra cá. Vai pra cá. E assim vai indo. Pose to pose você só vai fazendo na intuição. O que seria o keyframe? Keyframe é mais usado para filmes. Por quê? Porque você planeja antes de fazer a animação. Então, esse seria, sei lá, você quer que o personagem saia daqui, o personagem daqui, você quer que ele vá pra cá, exatamente aqui. Aí você já define. Esse daqui é o frame 1, aí a gente vai fazer o tempo. Daqui pra cá ele vai ter certa duração que vai chegar a 16 frames. Então, entre eles vai ter 14 frames. 14 frames, é. Entre eles vai ter 14 frames. E eu sei que aqui é o começo e aqui é o final. Então eu vou fazendo entre eles. Aí eu vou usar outro negócio lá que eu falei sobre o time chart. Eu vou definir. Aí aqui vai ser e aqui vai ser o 16. Aí é onde eu vou organizar esses frames. Aí é onde vão ficar esse desenho entre eles para que eles cheguem no final. Aí eu posso fazer, sei lá, ele começa um slowdown, ele começa lento, depois ele vai pegando velocidade, depois ele começa devagar. E é basicamente isso. Basicamente é isso. Eu vou fazer uma animação aqui de exemplo para mostrar para vocês os dois métodos. E bora lá.